Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Quem é Joseph Figueira Martín e por que está preso na República Centro-Africana? Eu venho denunciar a situação pela qual meu irmão tem passado há mais de um ano, uma detenção arbitrária na República Centro-Africana que se iniciou com um sequestro por parte do grupo Wagner, o grupo de mercenários russos que está na República Centro-Africana no momento. Joseph Figueira Martín é um cidadão luso-belga, residente em Tavira, detido há mais de um ano na República Centro-Africana, acusado de espionagem, terrorismo e conluio com milícias rebeldes. Este investigador humanitário português, antropólogo de 42 anos, foi sequestrado por mercenários russos do grupo Wagner no sudeste do país a 26 de maio do ano passado. Joseph foi torturado e interrogado durante 3 dias em locais secretos e posteriormente entregue às autoridades centro-africanas. Como ouvimos no som de abertura deste episódio, o seu irmão, George Martin, nega as acusações e pede a libertação de Joseph, debilitado por várias doenças contraídas na prisão. O julgamento deverá ter lugar entre hoje e sexta-feira em Bangui, a capital. Caso seja considerado culpado, o luso-belga corre o risco de cumprir prisão perpétua. Francisco Assis, o eurodeputado que foi o autor da resolução do Parlamento Europeu que condenou a República Centro-Africana pela violação dos direitos humanos de Joseph Figueira, diz saber da intervenção dos serviços de ação externa da União Europeia e do governo belga no sentido de conseguir a libertação. Todavia, acrescenta que não são claros quais foram os esforços do governo português nesse sentido. Neste episódio do P24, Francisco Assis ajuda-nos a perceber em que situação se encontra Joseph Figueira Martín. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Francisco Assis, obrigado por ter vindo a este episódio do P24. Quem é Joseph Figueira Martín e porquê é que ele está detido na República Centro-Africana? Bom dia, Desfaz, obrigado pelo convite para tratarmos deste assunto, que é um assunto de natureza, antes de mais, humanitária, porque temos de facto um cidadão português que está detido há cerca de um ano e meio, em condições muito precárias na República Centro-Africana, por uma razão muito simples. Ele está a desenvolver trabalho de natureza humanitária. Ele é um antropólogo que está associado a uma investigação na área das questões da transumância e ligado também às questões humanitárias. E estava, naquele momento, a trabalhar para uma ONG norte-americana no território da República Centro-Africana. E a dada altura foi detido pelo grupo Wagner, o grupo russo, já é conhecido pelo grupo Wagner, que tem uma intervenção muito forte naquele país e naquela região, e o grupo Wagner entregou ao Estado da República Centro-Africana, considerando que ele estaria envolvido em ações de terrorismo, de espionagem, etc. E a República Centro-Africana deu isso como adquirido e acusou prontamente, genericamente, desse tipo de comportamentos. Foi preso, como repito, as circunstâncias da sua prisão são, como podemos imaginar, bastante más. Durante meses e meses aguardou por um julgamento, finalmente foi marcado o julgamento, inicialmente marcado para o início do mês de outubro, adiado e vai realizar-se no próximo dia 28 de outubro. A questão mais geral, podemos dizer, é esta: na verdade estamos perante uma situação que atenta contra os direitos humanos mais elementares. O grupo Wagner é conhecido pelas suas práticas, detêm as pessoas, imediatamente lançam de forma arbitrária a acusação de que essas pessoas estão envolvidas em comportamentos terroristas, e como o grupo Wagner tem hoje uma grande importância na República Centro-Africana, o Estado centro-africano prendeu este nosso concidadão e manteve-o em prisão durante todo este tempo, de um modo que não pode deixar de suscitar a nossa mais viva condenação. Eu tive conhecimento deste assunto porque uma prima do Joseph Figueira entrou em contacto com o meu gabinete no Parlamento Europeu. Imediatamente nós procuramos inteirar-nos do que se passava, estudamos o assunto, falamos com familiares e temos tido então para cá uma ação, sobretudo junto da Comissão Europeia. O próprio Conselho Europeu tem se interessado pelo assunto, portanto a diplomacia europeia tem estado ativa. Falei com o embaixador da União Europeia na República Centro-Africana, falei com o representante, com o cônsul de Portugal na República Centro-Africana, uma vez que nós não temos embaixada naquele país, é porque a embaixada de Portugal em Kinshasa se estabelecem as relações com esse país, e tive já vários contactos, ainda de forma indireta, com o próprio governo belga, já que estamos perante um cidadão luso-belga. Há outros Estados europeus igualmente empenhados neste processo, nomeadamente deputados belgas.
Tem havido uma pressão internacional que, julgo eu, começa a produzir alguns efeitos, e eu tenho a expectativa de que agora seja possível resolver este problema, este julgamento, que espero que seja um julgamento justo. Francisco Assis, aproveito a referência ao julgamento para lhe perguntar se o facto de Joseph estar a ser representado por um ex-primeiro-ministro da República Centro-Africana poderá ter algum papel positivo no desenlace deste caso. Eu não conheço em pormenor essa situação a ponto de me poder pronunciar sobre isso. A única coisa que eu consigo exprimir neste momento é o desejo de que esse julgamento seja justo. E o facto de se ter passado para a fase de julgamento já é assim mesmo uma evolução positiva, porque o que nós pedíamos era que ele permanecesse preso durante muito tempo, sem saber exatamente do que era acusado, que acusações concretas, está uma acusação vaga de práticas de terrorismo, de espionagem, que são completamente delirantes, tendo em consideração a própria natureza da personalidade do José Figueira, que é um investigador na área da antropologia, que é um homem que se dedica às causas humanitárias, está nos antípodas daquilo que poderá ser o protótipo de um terrorista ou de um espião. Essas acusações vagas e genéricas, completamente destituídas de fundamento. Agora, num julgamento, espero que isso não funcione. As coisas teriam passar por outro plano, que é o da concretização dessas acusações. E, portanto, tenho expectativa de que o assunto venha a ter uma resolução positiva. De qualquer das formas, a nossa grande preocupação neste processo todo tem sido justamente de contribuir para aquilo que tem que ser o único objetivo nesta fase, que é a libertação do José Figueira. Ele tem que sair de lá, tem que sair da República Centro-Africana. As suas condições de saúde são más, a sua saúde deteriorou-se imenso nos últimos meses. Está mesmo em risco de vida. A informação que tenho da parte da família é que ele desde já há um tempo que está em risco de vida, e portanto nós temos a obrigação absoluta de tudo fazer para que ele possa sair da República Centro-Africana. É isso que temos procurado fazer no âmbito das instituições europeias. Falou há pouco da diplomacia belga. Tem alguma informação sobre o empenho da diplomacia portuguesa, para além do cônsul honorário em Bangui? Não tenho nenhuma informação sobre isso. A família diz-me que os contactos têm sido todos feitos através do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica. Sei que o cônsul de Portugal, contudo, todas as semanas, o cônsul garantiu-me que todas as semanas visitava o José Figueira na cadeia. Não sei se o faz por indicação do governo português, se o faz por iniciativa própria. A verdade é que disponho dessa informação. Não sei que outras iniciativas o governo português possa ter levado a cabo neste contexto. As que eu conheço, daquelas em que eu diretamente participei e conheço, tem a ver com a diplomacia europeia. E aí sim tem havido um esforço grande no sentido de garantir a mais rápida resolução deste problema. Naturalmente, tudo isto é feito com algum recato, como é a própria da ação diplomática, numa situação delicada, porque a nossa maior preocupação neste momento não é propriamente a de estarmos a fazer a avaliação da situação política da República Centro-Africana, a avaliação do que significa a presença do grupo Wagner naquele país e naquela região, como é que a Europa deve reagir a isso. Aliás, a Europa tem neste momento 2 programas de cooperação importantes com a República Centro-Africana, um de cooperação militar, no sentido mais estrito do termo, tendo em vista a formação de um exército da República Centro-Africana comprometido com os valores, com os princípios dos direitos humanos, e essa cooperação é uma cooperação que já leva alguns anos, e temos até agora, desde 2019, um outro mecanismo de cooperação, tendo em vista a formação das forças da segurança interna da República Centro-Africana. Portanto, nem sequer podemos dizer que a União Europeia está aliada da questão dos problemas da República Centro-Africana, ou que não tem prestado apoio àquele país. E sabemos que tem havido um diálogo político entre a União Europeia e a presidência da República Centro-Africana sobre vários planos. Portanto, tem havido aqui uma preocupação da União Europeia de promover o desenvolvimento e a democratização daquele país. Mas neste momento não é isso que está em causa avaliar, isso é outro âmbito, e também fazemos naturalmente, que está em causa é um problema humanitário. Há um cidadão português que está neste momento detido nas piores circunstâncias possíveis numa cadeia na República Centro-Africana. E é nosso dever tudo fazer para que, e está detido por razões que nós consideramos que são absolutamente inadmissíveis. Isto é, ele está detido mediante acusações que são falsas. Não tenho a menor das dúvidas que essas acusações são falsas, tendo em consideração o comportamento, o tipo de vida, a natureza da personalidade da pessoa em causa, o tipo de atividade que desenvolveu ao longo dos anos,
facilmente chegamos à conclusão que estas acusações são acusações completamente falsas. Aliás, o Dr. Wagner é especialista nisso mesmo, em inventar acusações e prender as pessoas. Ora, esta situação é uma situação que nos interpela a todos. Aliás, uma das coisas que me tem suscitado alguma inquietação é o facto de não ter verificado uma reação na sociedade portuguesa. Isto já foi noticiado em vários jornais, no Público, no Expresso, pelo menos 3 televisões falaram sobre o assunto e não houve uma reação da parte da sociedade portuguesa, não houve uma reação até em termos políticos gerais forte, e não houve, os portugueses não se preocuparam muito com este assunto, o que me suscita alguma inquietação. Francisco Assis, para acabar, há razões para suspeitar que este caso seja um símbolo de ingerência estrangeira, que Joseph esteja a ser vítima dessa mentira do combate a uma ingerência estrangeira, ainda por cima, e paradoxalmente dirigida pelo Grupo Wagner, agora o Africa Corps? Bom, é evidente que parece que isso aí parece absolutamente evidente, não é? Claro que a questão política geral, nós temos analisado e temos acompanhado, eu próprio trabalho nesse âmbito no Parlamento Europeu e tenho a minha própria opinião sobre o assunto, e é evidente que há aqui uma ingerência estrangeira. Mas ingerência estrangeira também resulta em grande parte de uma grande falência do Estado da República Centro-Africana, enfim, problemas profundos que têm que ver com a própria história do país, estamos a falar do período pós-colonial complexo, como sabemos, e por isso há aqui vários pontos de vista pelos quais podemos analisar a questão. E nesse sentido há evidentemente uma ingerência externa e uma ingerência externa, neste caso levada a cabo por uma organização muitíssimo pouco recomendável, como todos nós sabemos. Só que neste caso o ponto fundamental é o ponto humanitário. É a preocupação de garantir a libertação e a sobrevivência, que está em causa a vida do José Figueira, é garantir a libertação e a sobrevivência de um ser humano que, ainda por cima, é um cidadão português. Portanto, temos especiais responsabilidades de solidariedade para com ele, e espero que isso se venha a concretizar nos próximos tempos. Essa é a minha expectativa. Já passei por várias fases em que acreditei que seria possível resolver o problema, depois comecei a pensar que a situação era muito, muito difícil e que não haveria grandes perspectivas de solução, mas neste momento tenho alguma expectativa positiva em relação à evolução deste processo. Francisco Assis, muito obrigado pelos seus esclarecimentos sobre este caso. Muito obrigado, João. O Grupo Wagner, com quem o Kremlin por muito tempo preferiu ocultar seus laços, começou suas operações no continente em 2018. Agora, seus mercenários estão em ao menos 6 países africanos: República Centro-Africana, Líbia, Moçambique, Chad, Sudão e Mali. Pessoal armado, material de guerra e desinformação. A receita dos mercenários russos na República Centro-Africana é o nome de um artigo escrito por Ivo Neto, jornalista do Público, que recordamos a propósito deste episódio. Desde 2020, que operacionais do Grupo Wagner, com ligações à Rússia, reforçam presença na República Centro-Africana e outros países do continente. Após a morte do líder Yevgeny Prigozhin, o grupo mudou de nome para Africa Corps e estará sob o comando do Kremlin. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.